Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus. Lembrando que também temos o nosso projeto Mensageiro da Esperança, tá certo? Se você quiser contribuir com essa obra, abaixo no rodapé do vídeo e de outros vídeos, temos também o vídeo Mensageiro da Esperança, é bom que você assista também, tá certo? Para que você entenda o que é ser mensageiro da esperança. E caso você queira contribuir, ser um mensageiro da esperança, está livre para quem quiser contribuir e participar dessa obra que nasceu no coração de Papai do Céu, tá certo, gente? Para que assim a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muitas e muitas pessoas, tá certo? Que precisam ouvir a verdade do Evangelho da graça de Cristo, tá bom? Então, meus amados, hoje a gente vai estudar a respeito do capítulo 2 do livro de Daniel, tá certo? A palavra Daniel quer dizer Deus é meu juiz, né? O nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz, ou Deus é meu advogado de justiça, ou Deus é quem me julga, tá certo? Dan era uma das tribos de Israel, e El era um tributo ao Deus do céu. Faça uma junção, o nome Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, tá certo, meus amados? Então, o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 605 a.C., quando Daniel e seus companheiros, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, estavam cativos junto com Daniel em Babilônia, né? A Babilônia invadiu Jerusalém e pegou a nação de Israel e levou o povo cativo para a Babilônia, né? Nabucodonosor levou, né? E lá, né, em Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, tá certo? E interessante que nesse sonho ele viu uma estátua, tá certo? Com a cabeça de ouro, com o ombro, né? O ombro de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro misturado com lodo, né? E os 10 dedos nos dois pés, tá certo? Então, uma estátua normal, tá certo? Então, os 4 metais, né? Junto também com barro misturado com lodo, né? Ouro, prata, bronze, tá certo? E ferro, tá certo? Esses 4 metais aí, tá certo? E no sonho também ele viu uma pedra vindo, né? E batendo no pé da estátua e destruindo a estátua, tá certo? Então, só que quando ele teve esse sonho, ele esqueceu em parte esse sonho, né? Vamos dizer assim. E ele chamou os magos, os sábios de lá da Babilônia, para interpretar o sonho, né? Mas ele não pediu só a interpretação do sonho, mas ele pediu para que os magos, né, os astrólogos de lá, né, os magos lá e os sábios, eles dissessem o sonho também, tá certo? Pode-se dizer que ele usou de estratégia também. É claro que ele esqueceu em parte o sonho, mas ele queria realmente saber se os magos tinham capacidade também de dar a interpretação, tá certo? Só que os magos disseram que não tinha condições e o rei Nabucodonosor disse, olha, se vocês não me der a interpretação, tá certo? Eu vou fazer de vocês, vou despedaçar vocês, né? A vossa família, a vossa casa, tudo vai ser destruído, né? E os magos da Babilônia, né? Daniel não estava entre eles, nem seus companheiros, né? Os magos disseram que ninguém poderia dar interpretações, dar o sonho e a interpretação, só os deuses poderiam fazer isso e eles não moravam com os homens, né? E aí o rei ficou furioso, né? Por ele não dar nem o sonho nem a interpretação e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Daniel estava incluído entre esses sábios, né? Nesse momento aí, tá certo? E aí Daniel, quando ficou sabendo, perguntou, né? O que está acontecendo e contaram a ele a história. E Daniel foi para seu quarto,
orar ao Senhor, junto com Mesaque, Sadraque e Abednego, para pedir misericórdia ao Deus do céu. E Deus, em visão, tá certo? Da noite, deu a Daniel a interpretação, o sonho e a interpretação. E Daniel esboçou para o rei, tá certo? O sonho e a interpretação. Daniel disse que a cabeça de ouro, tá certo? Representava Babilônia, a nação babilônica, né? E que depois Babilônia cairia por terra e viria uma outra nação que seria a Medo-Pérsia, né? E depois da Medo-Pérsia, representada pela prata, certo? Depois viria o bronze, né? Tá certo? A cabeça era de ouro da estátua, o peito era de prata, representando a Medo-Pérsia, tá certo? E o quadril era de bronze, representando a Grécia, né? Que veio depois da Medo-Pérsia. E, por fim, as pernas de ferro, representando o Império Romano, tá certo? O Império de Ferro, né? Então, e os pés representando as 10 tribos da nação de Israel. Isso é importante a gente atentar para isso, tá certo? Os 10 dedos, tá certo? Por quê? Porque é importante a gente atentar para a questão dos dedos. Porque os 10 dedos representam, meus amados, as 10 tribos de Israel, tá certo? Que quando no sonho de Nabucodonosor, ele viu uma pedra vindo, batendo nos pés e destruindo os reinos dos homens, né? Então, depois de Roma, não haveria outro reino, não haveria outro reino antes de vir, tá certo? Jesus Cristo com poder e grande glória. Essa pedra que veio e destruiu a estátua, né? Bateu no pé da estátua e destruiu a estátua, representava Jesus Cristo vindo e instituindo o seu reino uma vez por todas, tá certo? Então, a gente sabe que Nabucodonosor caiu por terra, a nação babilônica caiu, a Grécia caiu com Alexandre o Grande e os 4 generais, né? E aí vai, né? E também a Medo-Pérsia, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e depois veio Roma, que no tempo de Roma, o Império Romano estava governando, Jesus nasceu no tempo desse império que estava de pé, Roma, né? Foi Roma que subjugou a nação de Israel, tá certo? Então, meus amados, quando a gente vai no capítulo 9 de Daniel, a gente vê também falando a respeito das 70 semanas, tá certo? Essas 70 semanas que começam em 457 a.C., só estou dando assim um lampejo rápido, tá certo? E vai até o ano, tá certo? 34 aí, vamos dizer assim, tá certo? Só que as 70 semanas está atrelada também a Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Aí a gente arrasta aí até o ano 34, que foi o apedrejamento de Estevão, falando a respeito das 70 semanas, tá certo? E também um pouquinho mais nos leva também à volta de Jesus, porque a profecia diz, para selar a visão e a profecia. A visão era a questão da visão maré, tá certo? De Daniel 8,14, tá certo? E a profecia era a profecia das 70 semanas. Então, para selar a visão e a profecia, né? A gente encontra isso no capítulo 9 de Daniel, tá certo? Então, a gente viu aí que na visão do rei Nabucodonosor, ele viu uma pedra, né, vindo e destruindo a estátua. Essa pedra aí simbolizava a volta de Jesus a esta terra. Ele andou nesta terra, tem um relato histórico nessa terra, tá certo? Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que colocou as suas mãos e transferiu figuradamente todos os pecados do mundo, né? João Batista foi profeta e também o último sumo sacerdote da lei levítica,
tá certo? Isso devemos também atentar, tem a ver com Levítico capítulo 16, o ritual do santuário, tá certo? Então aí João Batista transfere simbolicamente todos os pecados do mundo, ou todos os pecados daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, está incluindo eu e você, tá certo? Sobre Jesus Cristo, e Jesus, que era o Cordeiro de Deus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento ali, Jesus estava tirando todo o pecado do mundo e levando sobre si. E ele passou 3 anos e meio aqui, né, o seu ministério, e morreu no ano 31 na cruz do Calvário, tá certo? Foi batizado no ano 27 e no ano 31 ele foi imolado na cruz do Calvário, né, cumprindo aí a profecia do ritual do santuário e todas as outras profecias da lei e dos profetas, né? E ele morreu por conta dos nossos pecados, e ele ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. Depois ele passou mais 40 dias aqui na terra, e depois ascendeu ao céu e ficou lá, tá certo? À direita de Deus até o ano 70. Agora imagine, veja só, desde o ano 31, mais ou menos isso, até o ano 70, tá certo? Lembrando que a gente tem uma diferença aí de 3, 4 anos, tá certo? Jesus, no ano 70, ele voltou cumprindo, ele disse que, olha, muitos daqui que aqui estão não passarão pela morte antes de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E no ano 70, ele cumpriu as suas palavras, né? Ele disse, não passará essa geração, tá certo? A geração no tempo de Cristo era de 40 anos. Biblicamente, uma geração é de 40 anos. E aí bate direitinho, né? Jesus estava por volta do ano 30, 31, que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E 40 anos depois ele cumpriu a sua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, tá certo? Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo veio no ano 70 e deu vida eterna a um e morte eterna a outro, cumprindo a profecia, né? Tanto a profecia das 70 semanas como do santuário, das 2.300 tardes e manhãs, que diz que o santuário seria purificado. Então, meus amados, o que foi que aconteceu no ano 70? No ano 70, cumprindo a profecia de Daniel, da pedra que veio no sonho de Nabucodonosor e destruiu a estátua, tá certo? Jesus veio, tá certo? E veio a esta terra pela segunda vez, né? As denominações hoje, católica, romana, protestante e evangélica, o cristianismo, quase na sua totalidade, ensina que Jesus ainda vai vir. Essa vinda no ano 70, né? Alguns dizem que não, vai haver uma terceira vinda, Jesus ainda vai vir e vai destruir, né? O cosmos, né? A terra, vai queimar a terra e tal. Só que não tem em lugar nenhum da Bíblia ensinando isso. Isso é uma interpretação dos pastores, dos padres, desse cristianismo hoje paganizado e secularizado, e pegando elementos da lei de Moisés. Eles ainda estão com véu, né? Eles não retiraram o véu, né? Então, meus amados, no ano 70, quando Cristo veio, houve a troca dos pactos, né? Ele retirou o antigo pacto e colocou o novo pacto da graça de Cristo. Embora Cristo tenha morrido na cruz do Calvário no ano 31, tá certo? Morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, tá certo? Não foi, né? A gente sempre diz que do ano da cruz do Calvário até a vinda de Cristo no ano 70 era o período de transição, tá certo? Eles viviam no já, mas ainda não, né? Faltava ainda se consumar, é por isso que eles viviam
na esperança da salvação. Mas no ano 70 Jesus voltou e houve a troca dos pactos, tá certo? E as almas, né? Ou aqueles que estavam no Hades, tá certo? Que no Antigo Testamento é no Seol ou no Sheol, né? Ressuscitaram, tá certo? E houve, e cumprindo também a profecia de Daniel, capítulo 12, né? Que diz que muitos no fim dos tempos ressuscitaria, um para a morte eterna e outro para a vida eterna. E isso se cumpriu, muitos aí ressuscitaram, tá certo? Então Jesus veio a esta terra cumprindo a sua palavra, por isso que ele disse: venham sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Quero fazer uma observação aqui. Existe um pastor da Igreja de 27º Dia chamado Rodrigo Silva, né? Ele tem um vídeo no YouTube, tem vários vídeos no YouTube, tá certo? Ele é arqueólogo e filósofo, e pastor também, né? Ele ensina que, um vídeo que ele fez, ele disse que faltava mais ou menos aí 2 anos aí para Jesus voltar, né? Só que, porque eles têm a ideia que Jesus ainda vai voltar. Você vê, meu amado, que a plataforma, que o sistema denominacional templário, seja católico ou romano, protestante ou evangélico, mesmo as pessoas sendo sinceras, o Rodrigo Silva é sincero, é uma pessoa sincera, honesta, tá certo? O objetivo aqui não é denegrir a imagem do Rodrigo Silva, é uma excelente pessoa, irmão na fé, tá certo? Da Igreja de 27º Dia, pastor da Igreja de 27º Dia. Porém, é uma pessoa honesta, sincera, uma pessoa nota 10, tá certo? Porém, enganada, tá certo? E o engano está, por quê? Porque ele fez teologia, e a teologia cauterizou a sua mente com a ideia de que Jesus ainda vai voltar a esta terra, tá certo? Só que Cristo já voltou, né? Mas os sembreístas, os católicos, o da Universal, da Adventista, né? Só diferencia na questão, só há uma diferença na questão de como Jesus vai voltar, né? E o que vai acontecer na ocasião da sua volta. Mas a ideia é a mesma, que Jesus ainda vai voltar a esta terra. Porém, as Escrituras nos ensina que Jesus já voltou no ano 70. Veja que a plataforma que está estabelecida, o cristianismo hoje do século 21, não é a palavra de Deus, não é a Bíblia, tá certo? A Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Tudo que eu, como cristão, falar a respeito da palavra de Deus, tem que estar de acordo com a lei e os profetas. A Bíblia diz: a lei e os profetas iam vigorar até João, tá certo? Né? A lei e os profetas, ela teve o seu papel e a sua duração, né? Alguns dizem que até a cruz, mas eu particularmente creio que, segundo Mateus capítulo 5, verso 17, 18 em diante, né, que Jesus disse que não passarão os céus e até não passará nem um i nem um tio, tá certo? Até que se passe os céus e a terra, né? E a gente sabe que isso aconteceu no ano 70. Então a lei e os profetas, ela ainda continuou mesmo depois da cruz, né? A gente vê Tiago lá falando a respeito da lei, tá certo? João também, né? Porém, a gente vê também Paulo, que recebeu o evangelho da graça, tá certo? Que Tiago e João foram para a circuncisão, e o apóstolo Paulo, o evangelista da graça, tá certo? Foi para os gentios, tá certo? E outra mentira que é ensinada, atrelada à volta de Jesus, ou um pouquinho antes da volta de Jesus, é a ideia que Jesus só vai vir depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, tá certo? Jesus disse que é ide por todo o mundo, quando esteve aqui na terra, né? Ele disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? E os discípulos, né? Os apóstolos, o apóstolo Paulo, né? Primeiro Tiago, João e aqueles que estavam ali antes do apóstolo Paulo
realmente vir, né? Porque antes ele era Saulo e perseguia a igreja. Os apóstolos, os judeus, eles evangelizaram, né? Os judeus ali naquela área a parte judaica. Mas Paulo agora evangelizou todas as áreas, e depois Pedro também, consequentemente os outros que foram para os gentios também. Eles evangelizaram toda a criatura debaixo do céu. É isso que Paulo diz em uma de suas epístolas. Tá certo? Então, o evangelho, meu amado, foi pregado em todo o mundo. Jesus disse, esse evangelho será pregado em todo o mundo e virá o fim. O fim veio no ano 70. Então, tudo que estava atrelado à lei e os profetas profetizados a respeito de Jesus, da primeira e da segunda vinda, né, da pregação do evangelho, tudo se cumpriu no ano 70. Mas aí, as lideranças, os pastores denominacionais, eles distorcendo a palavra de Deus, né? Muitos são sinceros, né? Distorcem porque estão com a mente cauterizada com o sistema denominacional templário, né? Eles, como papagaio, eles repetem aquilo que aprenderam no curso de teologia, de PhD, seja lá o que fizeram, que fazem 4 anos, 6 anos aí, nos cursos que eles fazem, e aí eles são papagaio do sistema, tá entendendo? Pessoas sinceras, muitos são filhos de Deus, né? Mas que estão enganados no sistema denominacional. Como o Moisés Ferreira também esteve por muito tempo enganado dentro do sistema denominacional. Tá certo? Então, meu amado, a vontade do Senhor é: sai dela, povo meu. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Se a Bíblia diz que Jesus já voltou, por que eu vou depender de um sistema denominacional que tem como intuito, meu amado, prender as pessoas dentro do sistema denominacional e retirar das pessoas os dízimos e as ofertas? Dízimos e ofertas que eram elementos da lei e que na troca dos pactos do ano 70 só continuou existindo porque existiu o templo e foi retirado o templo porque houve a troca dos pactos. Tá certo? Então, meu amado, por isso que Paulo disse, quando estava vivo ainda, antes de ser decapitado, ele disse que o véu ainda continuava, né, entre os judeus, né? Mas quando ele se convertia ao Senhor, o véu era retirado. O véu é a lei de Moisés, é o antigo pacto, né? E quando foi que foi retirado completamente o antigo pacto? Quando Jesus veio, né? Quando os romanos vieram e destruíram uma vez por todas, tá certo? Como instrumento do Senhor, né? O Senhor pegou a nação pagã romana e destruiu, né? Como está lá na profecia de Daniel, capítulo 9, né? Um príncipe que há de vir, o exército do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Tito veio e destruiu a cidade e o santuário, foi queimado, né, no fogo, como Pedro também falou a respeito desse fogo, né? E falou que o Senhor faria novos céus e nova terra, onde habitaria justiça. Nós já estamos vivendo novos céus e nova terra, né? Novos céus e nova terra era uma linguagem, né, de palavra que era usada para se referir à troca dos pactos. O Senhor tirou o antigo pacto e colocou o novo pacto, o pacto da graça, tá certo? Eles que viviam antes do ano 70 viviam na esperança da salvação. Nós já vivemos na realidade dessa salvação. Nós já nascemos salvos em Cristo Jesus. Todos nós, eu e você, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, meu amado, toda a profecia, não existe nenhuma profecia bíblica, meu amado, ainda para se cumprir, né? Aí os pastores denominacionais dessas denominações dizem assim: o motivo de que Jesus não veio ainda, a culpa é dos cristãos, porque os cristãos não estão cumprindo como deveria cumprir a pregação do evangelho, porque Jesus disse que só ia voltar quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, e aí viria o fim. Só que o mundo era o mundo da época do primeiro século, tá entendendo? Antes do ano 70. E justamente Paulo disse que o evangelho foi pregado em todo o mundo e veio o fim. Mas aí eles transferem para o século 20 séculos depois, no século 21, uma suposta vinda de Jesus a essa terra. E ainda mais, meu amado, veja só. Eles vivem do dízimo e oferta, que não era para viver de dízimo e oferta, né? Que não tem isso na nova aliança, tá certo?
além de enganar o povo, tirando o sustento das famílias, né, para eles encherem os bolsos e enriquecerem, eles ainda culpam os membros da igreja, né, de não estar cumprindo com aquilo que deveriam cumprir, que era a pregação do Evangelho. Está entendendo? Então ele disse, Senhor Jesus só vai voltar se vocês cumprirem, se os fiéis cumprirem com suas obrigações de pregar o Evangelho. Está entendendo? É uma cauterização mental tão grande, meu amado, por meio da falácia, do sofismo, da filosofia, que as pessoas que estão dentro dessa denominação não conseguem perceber que Cristo já voltou e já houve a troca dos pactos. Está entendendo? Tudo já está consumado, não existe profecia, né, para se cumprir. Né? Não existe, em parte nenhuma das Escrituras, nenhuma profecia, meu amado, para se cumprir. Tudo já foi consumado. Então, estão lhe enganando, meu amado. Né? Talvez você tenha nascido dentro de uma denominação, ou talvez você entrou dentro da denominação porque você aceitou, entregou a sua vida a Jesus, quer viver uma vida religiosa, tal. Porém, meu amado, você entrou em uma enrascada tremenda, tá certo? Você entrou num barco furado, porque esse sistema religioso hoje denominacional, seja católico, romano, protestante e evangélica, né, da grande Babilônia e suas filhas, é um sistema furado, é um barco furado. É um barco que não vai a lugar nenhum, meu amado. Está enganando vocês, roubando vocês financeiramente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Jesus já voltou, tá certo? Aí vem a pergunta, mas então não é para se pregar mais o Evangelho? Não, meu amado, é para se pregar o Evangelho sim. Mas que Evangelho quer dizer boas novas. E que boas novas é essa? É a alegria, meu amado. A verdade, a certeza de que Cristo veio a primeira vez e veio a segunda vez, houve a troca dos pactos e que nós já vivemos, já nascemos depois da cruz e depois da troca dos pactos com o Evangelho consumado, né? Nós já nascemos salvos com a certeza da salvação. Não tem ninguém que possa nos arrebatar da mão do pastor, meu amado. Eu fui escolhido, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Nós que fazemos parte do Evangelho, da graça de Cristo, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E tem muitos filhos de Deus, meu amado, que foram escolhidos também antes da fundação do mundo, que estão dentro dessas denominações, seja católica romana, protestante e evangélica, neopentecostal ou pentecostal, e também religiões espíritas, religiões que não são cristãs. Deus tem filhos maravilhosos em todas as religiões, mas a ordem é: saia dela, povo meu. Não faça parte desses enganos. Não beba do vinho. Aí eu estou aí trazendo uma mensagem mais espiritual ainda, né, nessa questão de que não beba do vinho da grande Babilônia, tá certo? Não beba o vinho da grande meretriz, tá certo? Hoje, esse sistema católico romano, protestante e evangélico, tá certo? Então não beba, tá certo? Vinho da Bíblia quer dizer doutrina, tá certo? Então não aceite essas falsas doutrinas, tá certo? Então, amado, a vontade de Deus é que você viva o verdadeiro evangelho da graça de Cristo, tá certo? Você está ciente na mente, tá certo? De você permitir que Deus descauterize a sua mente pelo poder da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na sua mente cada vez mais para que você saia desses sistemas denominacionais templários, tá certo? Que não tem nada a ver com as coisas de Deus, meu amado. Bote uma coisa na sua cabeça, meu amado e minha amada. Esse cristianismo que existe hoje, católico, romano, protestante e evangélico, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. Embora use a palavra de Deus, como os espíritos também usam a palavra de Deus. Você está entendendo? Meu amado, só existe um evangelho, é o evangelho da graça de Deus. E que não é ensinado nas denominações, não. É ensinado em parte, algumas coisas, mas com a plataforma da mentira, do engano,
do sofisma, da falácia, da filosofia. Você está entendendo? Pegaram a palavra de Deus e estão mercadejando a palavra do Senhor. Certo? Mas o Senhor diz, sai dela, povo meu. Tá bom? Que Deus possa lhe abençoar. E eu creio que já lhe abençoou com a palavra do Senhor. E você é mais do que abençoado em Cristo Jesus. Eu vou finalizar com uma oração. Tá certo? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e seu nome, Senhor. Nesse momento, ó Pai, como ministro do teu evangelho, eu quero colocar, Pai, todas essas pessoas que estão me vendo nesse momento e me ouvindo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, seja qual for o problema que elas estejam passando na sua vida pessoal, que elas possam ser, ter o Senhor, Pai, em suas vidas para resolver, assim. Que elas possam ter a certeza que o Senhor está a todos os momentos procurando ajudá-las, prepará-las cada vez mais para estar contigo, Senhor, para irmos para o paraíso. Te suplico não por haver algum merecimento em mim, ó Pai, mas unicamente confiando na tua justiça, Senhor, pois não estou lançando, a minha face fiada à minha própria justiça, mas segundo as tuas muitas misericórdias, Senhor. Por isso, como ministro do Evangelho, eu rogo, Pai, neste momento, por todas essas pessoas que estão me vendo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, que elas possam ser libertas do sistema denominacional temprário e venha para o verdadeiro Evangelho da graça de Cristo, que elas tenham a certeza em seus corações, que o Senhor tem um lugar melhor para que elas estejam. Que elas se inscrevam no canal, que elas compartilhem o vídeo e que elas venham aprender cada vez mais, do teu Evangelho. Tudo isso suplico, me capacita também cada vez mais para dar de graça aquilo que eu aprendi de graça. É isso que eu te suplico e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, eu não sei, meu amado e minha amada, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas se você confiar em Jesus Cristo, no Messias, naquele que morreu e ressuscitou e que vive pelos séculos dos séculos, se você colocar a sua confiança na palavra de Deus e depender unicamente dele, não de um sistema denominacional, você pode ter a certeza que Cristo cada dia mais vai lhe ajudar nessa caminhada, tá certo? Rumo ao paraíso, certo? Quando nós descemos a sepultura, que não há pessoas que não desçam a sepultura, eu vou descer a sepultura, você vai descer no tempo que Deus quiser, tá certo? Mas vamos, quando descer a sepultura, partir para o paraíso. Que maravilha, né, meu amado? A certeza de estar com Jesus no paraíso, E isso por toda a eternidade, tá certo? Já temos a eternidade no nosso coração, mas vamos ver realmente Jesus Cristo, E dar um abraço muito gostoso no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar, meu amado. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva aí, dê o seu like, tá certo? Compartilhe o vídeo para que a mensagem chegue também a outras pessoas e outras pessoas sejam libertas pelo poder do Evangelho da graça de Cristo, tá bom? Fui!